Para começar a compreender esta crise, imagine-se uma balança como esta. A nossa economia funciona como uma balança, não parada, mas que anda para cima e para baixo consoante o dinheiro e as promessas de dinheiro de cada um dos seus pratos, que é o chamado crédito. Comprar uma casa é um bom exemplo, pois as casas são caras. Por isso, as pessoas prometem aos bancos uma maior quantidade de dinheiro mais tarde, em troca de uma pequena quantidade do mesmo agora. A promessa que eles fazem é a chamada hipoteca. Eles compram a casa naquele momento. De facto, é o banco que fica com a casa, ao que se chama garantia. Todos os meses, as pessoas pagam pouco a pouco o que devem e o banco fica com muito mais dinheiro do que o que emprestou, a longo prazo. Os que ficam com o dinheiro para emprestar são os chamados bancos de depósito. Uma outra forma do dinheiro andar para trás e para a frente é o chamado investimento. Supostamente, os homens de negócio ganham mais dinheiro do que os que gastam, mas, às vezes, precisam do dinheiro ou para começar um negócio ou para o desenvolver. Por isso, prometem aos bancos dinheiro no futuro em troca de dinheiro no momento. A promessa que fazem são os títulos de crédito. Ter títulos de crédito é quase como ter dinheiro. Desta forma, estes bancos são chamados bancos de investimento. Ou seja, basicamente há dois tipos de atividades relacionadas com o crédito. Os bancos de depósito, que vendem dinheiro por promessas, e os bancos de investimento, que vendem promessas ou títulos por dinheiro. Antigamente, nos Estados Unidos da América, estas duas atividades de crédito estavam separadas por algumas regras criadas depois da Grande Depressão. Depois, em 1999, o governo americano eliminou algumas destas regras num chamado Acto de Modernização dos Serviços Financeiros. De repente, as companhias de serviços financeiros mais modernas podiam fazer as duas atividades, conectando-as. Por exemplo, várias hipotecas eram colocadas juntas num grupo e vendidas aos investidores. Estes derivados pareciam aos olhos de todos seguros, uma vez que é normal todos pagarem pelas suas casas para não as perderem. Assim, depois disto, o governo decidiu ajudar as famílias e ter as suas casas. Foi como se tivesse inclinado os pratos da balança em benefício de quem queria comprar casa. Milhões de pessoas prometiam pagar pelas suas casas, apesar de saberem perfeitamente que não conseguiriam. Desta forma, havia mais gente a comprar casas do que casas a serem construídas, fazendo aumentar o preço destas. Mas as pessoas esqueceram-se que, tal como sobem os preços das casas, também desceriam. Muitas grandes companhias financeiras vendiam os derivados das hipotecas, grandes quantidades de promessas, etc. Uma vez que os preços das casas estavam a aumentar, os investidores por todo o mundo pensavam que iriam ter um enorme retorno financeiro. Mas tudo isto dependia da forma como os donos das casas pagariam as suas hipotecas. Depois, tudo isto ruiu. Alguns pagamentos das casas ficaram muito mais caros e muitos não conseguiram suportar isso e deixaram de pagar aos bancos. Consequentemente, o preço das casas diminuiu drasticamente e a febre pela compra de casa própria diminuiu. Por outro lado, como as pessoas não pagavam aos bancos, estes tiveram de tirar do seu próprio bolso para pagar aos investidores, mas, pouco depois, esse dinheiro esgotou-se e assim os bancos foram abrindo falência. Neste momento, o governo tem de decidir onde colocar o seu dinheiro, ou seja, quem ajudar. Ajudar os donos das casas, os bancos ou os investidores. Tornou-se um problema de escala global. Entretanto, a movimentação de dinheiro e promessas que mantém a economia viva está a abrandar. Isso afeta ao câmbio, os negócios, hospitais e tudo o resto. O crédito está para a economia como o ar está para o homem. Sem ele nós não podemos correr. Temos vindo a mudar as regras do sistema financeiro global, mas ainda não temos o trabalho todo feito. Por isto é que de vez em quando surgem crises, umas mais graves do que outras, que são as alturas ideais para fazer essas mudanças na estrutura do sistema financeiro. E foi assim que esta crise surgiu.